É a história do Geraldo. O homem que foi derretido por luzes. Eu fui até Araçariguama, o portal do interior, a 54 quilômetros daqui, contar uma história inacreditável. Desvendem comigo, o homem que foi derretido por luzes. Uma história real, não é lenda, não é história do povo, porque nós encontramos pessoas que viram, que conheciam a vítima, e eu encontrei a certidão de óbito dele. Acompanhe a partir de agora o homem que teria sido derretido por luzes misteriosas. Balança. Mais uma inacreditável história começa a ser contada agora aqui por mim. Eu pesquisei, vim atrás. O que vocês vão ver não é uma lenda, mas é uma história que desta vez tem nome. João Prestes Filho. Já nas minhas mãos a prova que eu vou mostrar agora a todos vocês do que eu vou contar é a mais absoluta verdade. Geraldo Luiz é impossível. Ele estava aqui. Estou começando a contar a história exatamente no local onde tudo começou. Claro, naquela época, ano de 1946. Era carnaval, mês de março, ano de 1946. Historiadores contam que o João, na época um lavrador, casado, 44 anos, estava aqui, Rio Tietê, onde nós estamos. Imagine uma história que dura quase 50 anos. Uma impressionante história que vocês vão ficar grudados do começo até o fim. Ele estava aqui, pescando. Era um cara que gostava de pescar. Aliás, naquela época não tinha muito o que fazer. Pessoas que trabalhavam, principalmente aqui na região de Santana de Parnaíba, uma região de muita mata verde até hoje. Imagina aquela época, década de 40, o que fazer? Lavradores, pessoas muito simples, pessoas do campo que trabalhavam. Qual era a diversão? Conversar com amigos, tomar uma cachaça, tomar uma pinga ou vir para a beira do rio. Eu estou na bela cidade de Araçariguama. Tudo aconteceu exatamente aqui, eu digo, aconteceu. Vocês vão encontrar junto comigo, eu vou provocar para vocês o encontro de 4 mulheres, de um senhor, testemunhas de que realmente essas bolas vieram do céu e essas bolas, sim, mataram esse lavrador. João Prestes Filho, na época 44 anos. Apesar da poluição, é até bonito hoje aqui. As bolas de fogo vindas do céu de Araçariguama teriam matado na década de 40 um lavrador que teve o seu corpo completamente queimado. Geraldo, história, balela, para. Essa história já ganhou repercussão internacional. Uma TV espanhola veio ao Brasil, um programa como o meu, de investigação de espíritos e fenômenos, realidades, lendas urbanas, veio ao Brasil para investigar. Araçariguama, a tan solo 40 kilómetros de Sao Paulo, se encuentra medio oculta entre densos bosques, donde hace siglos se gestaron las leyendas sobre extrañas apariciones luminosas. Certidão de óbito. João Prestes Filho. Aqui está a prova da morte dele. Sexo masculino. Residência e filiação em Araçariguama, do município e comarca de São Roque. Vou ler agora aqui. Vou mostrar para vocês. Ele estava aqui quando tudo aconteceu. Ele pescava. Era carnaval, dia 4 de março. Saiu de casa, falou para a mulher, olha, eu vou lá dar uma pescada. E veio para cá. Fiquem comigo, porque essa história que eu vou contar é real. Certidão de óbito. Local de falecimento: Hospital Santa Casa de Misericórdia.
na Rua Coronel Raimundo. Causa da morte. Está aqui a certidão de óbito dele. Colapso cardíaco e doença. Queimaduras generalizadas de primeiro e segundo grau. Queimaduras? Sim. Ele estava aqui, pescando, quando de repente, quando terminou a pesca, falou: vou embora para casa. João na época tinha 44 anos. Era uma segunda-feira, 4 de março, carnaval. O povo se reunia na praça. Depois de pescar aqui nessa região, hoje, aquela estrada tem asfalto. Dá uma olhada. Essa estrada tem asfalto. João pegou a vara, vem comigo, e foi embora para casa. Imagine tudo isso na época. Mato, terra, chão batido e um sol quente como o de hoje. Só que quando ele voltou para casa, na volta da casa dele, que está a cerca de 2 quilômetros daqui, João Prestes Filho, lavrador, teria sido atacado por bolas misteriosas de fogo. Exato. Bolas que eram vistas no céu aqui da região naquela época. Daqui a pouco o relato das pessoas que viram. Nós encontramos testemunhas da época. Gente que hoje já tem mais de 60 anos. João, depois de sair daqui, a caminho de sua casa, teria sido atacado por essas bolas que tinham uma luz. Era uma bola de fogo, mas saía como se fosse uma luz verde. Daqui a pouco, Chico, no chicote, aquele homem vai contar a história, retratar a realidade que vocês não vão acreditar. João Prestes, eu repito, com 44 anos, teria sido atacado por essas bolas luminosas, mas de fogo. Teve seu corpo completamente queimado. Chegou em casa pedindo por socorro. Veja agora a simulação que essa TV espanhola fez, que está no YouTube, retratando o que teria acontecido com o João naquela segunda-feira de carnaval, quando chegava em casa. Una luz le envolvió y sufrió a posteriori graves quemaduras. Primero sintió un quemazón en su cuerpo, un golpe de calor, y salió corriendo para pedir ayuda. Ante la ausencia de médicos en Arasariguama, un vecino enfermero, Arazi Gomide, prestó los primeros auxilios a la víctima del trágico suceso, pero sin éxito. El sufrimiento atroz del campesino se prolongó durante varias horas. Y acabó falleciendo. O que vocês acabaram de ver foi uma reconstituição de um programa de televisão parecido com o nosso lá fora, na Europa. Eles vieram até aqui, algum tempo atrás, tentar saber essa história, que agora o Balanço Geral conta. Ele teria sido atacado quando saiu daqui. Seu corpo, segundo a família, estava pegando fogo, buracos, feridas. Teria sido atacado por essa luz misteriosa. Quase 50 anos depois. Ninguém sabe o que ela representa. Certidão de óbito. Vamos mostrar, Chico. Certidão de óbito está aqui. Certidão de óbito dele. Pega agora aqui pra mim. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Causa da morte: colapso cardíaco e doença. Queimaduras generalizadas de primeiro e segundo grau. Ano. Aqui dia 4 de março
do ano de 1946. Certidão de óbito. Aquele homem Dito, você mora há quanto tempo aqui em Araçariguama? Nasci e me criei aqui, Geraldo. Acreditaram ou não nessa história? Muito. Muito, contanto que eu até me interessei pelo caso e venho já há alguns anos. Tive o prazer de conversar com alguns familiares mais próximos antes de falecerem. Hoje são poucas as pessoas, parentes, conhecidos que vivem ainda. E eu tive a felicidade de ontem encontrar uma das pessoas que aos 7 anos conseguiu ver o corpo dilacerado, mas ainda vivo em cima da carroça, para ser transportado para Santana do Parnaíba. Prestem bastante atenção. O que nós vamos contar aqui, já começamos a contar, não é uma lenda urbana. É um fato que aconteceu. Mas, Geraldo, essas coisas de luz, o povo que inventa. Eu não quero que você tire, eu já falei, essa história é real. E uma história impressionante aqui na nossa região, por isso que eu fiz questão de vir levantar e investigar jornalisticamente. Bolas de fogo que vinham do céu. Exatamente. Conta a lenda que o pessoal mais antigo, Geraldo... Antes disso, o João estaria nessa região. Claro, tudo se modificou. Imagine 40 anos atrás, não tinha nada disso. 40 mas 67. 7 anos. 46. Foi em 46, 56. 67. É isso, eu que fiz errado o cálculo. É isso mesmo. 67. Dá mais de 50 anos. Muito mais. Eu errei, mas tudo bem. Dá mais de 60 anos. 67 anos. Vai completar agora no próximo dia 4 de março. 67 anos, muito bem. O João estaria aqui perto onde nós estamos. Exatamente, o rio, Geraldo, ele chega um pouquinho mais para lá. É que devido a esse tempo de chuva, ele está bem acima do nível dele. E o João estaria aqui naquela época? Estaria aqui. Preste atenção, é a história real, não é lenda urbana. Aconteceu, a pessoa morreu, encontramos testemunhas e relatos de pessoas que afirmam, Geraldo, o corpo dele estava todo queimado, só que as roupas não estavam. Não, nem a roupa, nem os cabelos estavam todos intactos. E a parte que mais queimou, Geraldo, pela pesquisa que a gente fez, foi a parte da frente, o rosto, o peito, os braços, as pernas. A parte da costa, não. Sabe, aí a queimadura foi se prolongando como se fosse uma irradiação de uma bomba atômica. Quem o atacou? Essas queimaduras vieram da onde? Qual o relato que a história conta? Isso é um mistério até hoje, porque nenhum cientista, inclusive os restos mortais do senhor, ele foi pesquisado. A polícia científica na época de São Paulo fez todos os exames e não constataram nenhum cheiro, tipo de combustível ou lenha, querosene. Tá, mas é o seguinte, ele saiu daqui e foi atacado a caminho de casa. A caminho de casa. Foi atacado pelo quê? Conta a história. Você não quer que eu fale lenda, mas eu tenho que falar. Conta a lenda ou a história que ele teria sido atacado pelo quê? Por uma bola de fogo que ao adentrar a casa dele, ele tomou banho, trocou de roupa para ir buscar a mulher. E quando ele saiu para ir, isso aconteceu e ele tentou pular para dentro da casa. Só que ele não conseguiu, porque ele já estava imobilizado, com os braços quebrados. E alguns relatos contam que ele abriu a tramela da porta com a boca, porque ele já não conseguia sentir mais os braços. Eu estou com o atestado de óbito dele aqui, vocês não estão entendendo. Causa morte, colapso cardíaco e doença. Queimaduras generalizadas de 1º e 2º grau. Médico, Dr. Luiz... Eu vou falar aqui. Tá tudo certo aqui, ó. Aqui é o médico, aqui, ó. Médico, Dr. Luiz Caligiuri. O médico da época. Quer dizer, a história foi real. Aconteceu o fato de uma pessoa, de um homem que... Ano de 1946. Eu vou repetir. Ano de 1946, dia 4 de março. Então a história é real. A história é real. Não é lenda. Não, seria muito
assim, a gente falar que é uma história, porque a história, Geraldo, é uma lenda, é uma coisa que a gente inventa da nossa cabeça. E a história não, são fatos verídicos, reais, realidade que aconteceu em nossa cidade. E hoje, o nome de Araçariguama, por causa desse fato, ela é conhecida internacionalmente. Várias revistas, jornais, até da Rússia, revista da Rússia, do Japão, dos Estados Unidos fizeram matéria. E essa TV que veio até aqui. Exatamente, e hoje, dando muita importância ao caso, o Balanço Geral também. Bolas de fogo que na época eram vistas por pessoas aqui. Há relatos dos antigos de Araçariguama que essas bolas vinham do céu, que essas bolas inclusive tinham luz. Exatamente, ela emitia um raio de luz que, inclusive, Geraldo, teve um outro parente dele também, chamado Emiliano Prestes, que, segundo a história, teve o mesmo acontecido, só que ele queimou alguma parte do corpo, não foi totalmente. Mas a bola teria atacado o João? Também. O João saiu daqui pescando. E a caminho essas bolas atacaram ele? Exatamente. Queimaram o corpo. Foi uma queimadura, Geraldo, que não tem como explicar, porque não parecia que o corpo foi cozido. Ele não queimou de testar, de ficar preto o corpo. Relato das pessoas da época. Relato das pessoas da época. Quando ele chegou em casa, ele chegou a ir para a vila, levaram ele para a vila, onde tem uma igreja, que nós vamos estar na frente dessa igreja lá. E disseram o seguinte, que o corpo dele parecia que estava pegando fogo, buracos, feridas, que eram queimaduras graves, mas que as roupas não estavam queimadas. Não estavam intactas, não só a roupa, como os cabelos também. Estavam intactas, não havia vestígios de queimadura. Inclusive, quando vieram investigar dentro da casa dele também, não havia nada queimado dentro da casa. E o enfermeiro da época que atendeu ele, chamado Seu Gomide, Araci Gomide, ele era um enfermeiro da Revolução Constitucionalista de 32, e ele foi chamado para dar os primeiros atendimentos ao seu João. E ele foi a última pessoa que conseguiu conversar com ele vivo. E a única coisa que ele passou para as pessoas depois é que não era para culpar ninguém, que era uma bola de fogo que havia descido do céu e emitido uma luz sobre ele. Aí ele, sentindo aquelas dores terríveis, ele se enrolou num cobertor e caminhou até Araçariguama. Que é para onde nós vamos agora. Exatamente. Vocês não viram nada. O relato das senhoras sobreviventes que viram, parentes do João. Encontramos bolas de fogo na década de 40 teriam queimado o corpo de um homem derretido. Ele foi... Essa é a palavra correta. Esse homem foi derretido. Derretido. E, coincidentemente, essa pessoa que eu citei, que era parente dele, Geraldo, falecido agora há pouco tempo atrás, ele morreu de câncer de pele, por uma irradiação também que ninguém consegue descobrir. Na época, vem comigo, Chico, na época disseram que poderia ser ataque de discos voadores, de luzes que vinham do céu. Será possível isso? Uma história que dura tanto tempo? Que luzes foram essas que queimaram e derreteram o corpo de um homem? Está aqui o atestado de óbito. Não é a palavra apenas do jornalista. Está aqui, na certidão de óbito. E esse caso dura até hoje. Encontramos testemunhas. Ufólogos na época disseram que poderia ser a irradiação vinda do céu de fenômenos de discos voadores. Mais de 60 anos depois, não se sabe o que realmente matou João Prestes Filho, um cidadão aqui de Araçariguama, que marcou época. Vamos ao cemitério buscar novas informações. A estrada que nós vamos pegar agora, será que vai nos levar um pouco mais diante de uma dessa incrível história? Mais uma incrível história que o Balanço Geral encontrou. E foi exatamente nessa região onde nós estamos, bem aqui no Largo da Igreja, que conta a história. Mais uma vez eu quero te dizer,
Nós estamos contando, relatando uma história real de uma cidade, onde o certidão de óbito do João Prestes Filho fala das queimaduras gravíssimas que ele sofreu. Depois que chegou em casa pedindo ajuda à família, a mulher desesperada, filhos, um pai que sai para pescar e volta completamente queimado, sendo derretido em chama viva. De lá ele veio para cá, colocaram o corpo numa charrete e vieram para cá, nessa vila aqui na igreja, para tentar pedir ajuda e ver quem poderia salvá-lo. Ele foi trazido, conta a história e o relato de pessoas, inclusive nós vamos entrevistar aqui, pessoas que estão vivas, que ele foi trazido para cá. Exatamente, e eu gostaria até, Geraldo, de pedir a sua licença, que a gente encontrou um dos parentes vivos, que é o seu Luiz Gonzaga Prestes, conhecido popularmente na cidade como seu Luiz 700. Ele se encontra aqui também. Seu Luiz, por favor. Prazer. Quantos anos o senhor tem? Estou com 74. O seu pai testemunhou essa história? Meu pai testemunhou, ele que contou para mim o que aconteceu, né? E qual que foi o relato? O que o teu pai contou? Meu pai relatou que ele, numa noite de carnaval, ele tinha ido pescar no Rio Tietê. E na noite de carnaval ele chegou aqui, amarrou a charrete lá embaixo no matadouro que tinha aí. E depois veio aqui com tudo queimado, gritando de dor. Queimou tudo o peito dele e velaram ele aqui. Depois levaram ele para Paraíba outro dia. Mas o corpo do João Prestes teria vindo para cá, perto da igreja? Ele veio aqui andando, deixou a charrete lá e veio a pé até aqui na igreja. Daí, para pedir ajuda? Para pedir ajuda, que está tudo queimado. Daí queimou todo o peito dele, mas na época, posso falar, né? Na época o João Malaquias era delegado aqui. E ele investigou ele tudo, ele falava de todas as coisas e não falava. Quando chegava a hora de perguntar o que queimou ele não falava, não sabia o que queimou ele. Daí... Porque era um mistério na época. Era uma luz que ninguém sabia o que era. Era uma bola de fogo que ninguém sabia, um mistério. E ele ficou queimado aí, perguntavam tudo e ele queimou o peito, tudo dele, e não queimou outras partes das costas. E o delegado, que era o Malaquias, perguntava para ele e falava todas as coisas, mas quando chegava a hora de falar isso aí, não falava. E não tinha cheiro de querosene, nem de gasolina, de nada não tinha cheiro. Um fogo misterioso. Foi um fogo que... Eu tenho que perguntar uma coisa, o senhor chegou em algum momento, depois dessa luz misteriosa, o senhor chegou a ver essa bola de fogo? Muitas vezes eu vi isso aí. Eu morava lá embaixo no sítio, muitas vezes eu via essa bola de fogo. Às vezes saía duas, brigavam lá e acabava tudo. E eu falei para a moça, meu pai, passado o tempo isso aí, ia indo para lá também, que ele não morava lá embaixo no sítio, daí ele viu a bola de fogo lá no ar, né? E ele tinha, acho, bebido um pouquinho de goró, né? Chegou, começava, lumiava, o fogo subia lá, a bola de fogo subia e ele apontava com a lanterna. E foi, daqui a pouco o fogo cresceu lá e veio para cima dele. Daí ele encostou no barranco lá, que ali tinha os barrancos, encostou o barranco, escondeu o rosto e quando ele chegou em casa, ele chegou contando para nós, estava tudo queimado quase o rosto dele. Ele fez uma oração forte e o fogo não atingiu ele. Dito, acreditar ou não nessa história, é que é uma coisa assim tão surpreendente, é uma coisa que... É um fato real que até hoje choca quem ouve a história, principalmente as pessoas que, na época da minha juventude, eu comecei a conversar sobre o assunto. E a partir de 1971, Geraldo, que teve essa divulgação maior
na revista, nos jornais e os programas que aqui vieram gravar sobre o assunto. É um fato que quem conhece a história até hoje ainda se choca ainda pelo mistério do ocorrido. Preste atenção, mais uma vez eu quero chamar uma TV da Espanha, de um programa como o nosso que investiga casos misteriosos. Eles vieram até o Brasil, até aqui, e fizeram uma reconstituição. Nós mostramos no começo, mas veja agora o que teria acontecido com o João Prestes. Olha só. Una luz le envolvió y sufrió a posteriori graves quemaduras. Primero sintió un quemazón en su cuerpo, un golpe de calor, y salió corriendo para pedir ayuda. Ante la ausencia de médicos en Araçariguama, un vecino enfermero, Arazi Gomide, prestó los primeros auxilios a la víctima del trágico suceso, pero sin éxito. El sufrimiento atroz del campesino se prolongó durante varias horas. Y acabó falleciendo. Viram? E aqui nas mãos do repórter a certidão de óbito. Essas bolas nunca mais foram vistas aqui? Olha, conta a história que em 1996, Geraldo... Segura pra mim. Ele vai contar daqui a pouco o que aconteceu. Abre pra mim, Chico. Você vai ver o que aconteceu aqui no ano de 1996. Segura aí que eu vou até falar com uma senhora. Vem cá. Vocês vão ver agora. Chico, no chicote. Dona Ana. Pode sentar? Hein? Posso sentar? Pode, à vontade. O que a senhora vai contar? O que a senhora vai contar é verdade? É verdade. Papai que me conta, papai e mamãe que me contavam, né? A senhora tem quantos anos? Eu sou com 78. Tá, mora aqui há quanto tempo? Eu nasci e me criei aqui. E o que eles contaram? Eles contavam que esse senhor João, aquela época ele disse que tinha que ter muito respeito com o comadre, coisa, e disse que ele mantinha relações com a comadre, então eles diziam que quem tinha relações disse que virava mula sem cabeça, Tá. que é esse negócio de boitatá. Então, e quando ele morreu, eles diziam que podia ser essa mesma causa, que podia ser o próprio boitatá que queimou ele. Então, ele se queimou lá na casa dele, onde ele morava, e veio aqui para Araçariguama. E aí papai ficou sabendo, veio também ver ele e assistiu o velório dele e tudo. E o teu pai contou o quê? Que ele estava queimado realmente? Quando que estava queimado. E a gente via sempre aquelas bolas de fogo, né, assim, lá nas montanhas, perto da casa dele. A senhora chegou a ver? Cheguei a ver várias vezes. Que cor que essa bola tinha? Tinha cor ou não? Ah, é cor de fogo mesmo. Era como se fosse... Um fogo vivo, assim. Era assim mesmo. Eram duas bolas que se cruzavam assim e se faiscava no ar. Depois vinha de novo. A senhora viu isso? Vi várias vezes. Ninguém contou pra senhora? Não, ninguém contou. Eu mesma que vi com meus olhos. E fora eu, muitas pessoas viram também. E é isso aí. A senhora acha que o que aconteceu com o João foi um mistério? Ele se queimou ou essas bolas misteriosas queimaram ele? Ah, eu não sei. Mamãe e papai sempre diziam que podia ser causa das bolas misteriosas mesmo ter queimado ele. Obrigado da senhora ter falado comigo. Eu é que agradeço. Muito obrigada e um prazer conhecê-lo, viu? Prazer todo meu, viu, querido? Igualmente. Vem cá comigo, Chico. A gente rodando ainda aqui pela praça. Incrível essa história, não? Incrível essa história.
Daqui a pouco o coveiro, o cemitério. É uma história real de um cara que teria sido atacado por bolas que apareciam na época aqui. Dá uma olhada nessa senhorinha aqui. Tem quantos anos, querida? Eu tô com quase 87. Tá brincando? É verdade, dia 10 de junho eu completo 87. 87? 87. Não parece, não. Não parece, todo mundo fala isso, né? Que não parece. Mas eu, dia 10 de junho, completo 87. Por enquanto, tô com 86, né? Mas tá perto, né, do 87. Essa história que eu vim contar aqui, tem muita gente que pode não acreditar, né? É verdade ou mentira essa história? É verdade. Aconteceu. Ele estava na carroça quando eu vi chegar. Chegaram com ele, que é lá no TT que ele estava pescando. Isso, ele tava. A história conta que ele estava pescando. Estava pescando e foi surpreendido com esse fogo, né? E aí ele viu tudo queimado e foi na casa da comadre dele, que ela morava naquela casinha ali, naquela casa ali. Qual casa? Vira pra mim. Tá vendo aquela porta que tem gente na porta? Pode virar lá, Chico, pode mostrar. É aquela... Do lado do muro amarelo. É, muro amarelo. Daquela casa meio amarelada. Quem que morava lá? Parecida. O nome dela é Marcelina, mas chamavam ela de Parecida. Sei. Mas o nome dela é Marcelina. Foi na casa dela que ele foi ficar até o momento que ele veio pedir socorro. Veio pedir socorro. Foi com ela que ele foi pedir, ela era a comadre dele. E o que a senhora lembra da época? O que a senhora pode contar pra mim? Olha, eu lembro que ele era lavrador, estava na roça e morava naquele lugar que vocês foram ver, né? Mas a senhora chegou a conhecer ele? Conhecia a casa, tudo, conhecia a família toda dele. E ele era bom? Como que era o João? Dizer, para mim, eu conhecia mais de bondade, eu conhecia mais o irmão dele, que era avô que mora naquela casa cor-de-rosa, Lazinho Preste, que era dono da Chácara Dora. Conhece a Chácara Dora? Tá. Ele era dono da Chácara Dora, era dono daquele terreno todo. Daí ele vendeu para um tal do Albertino e o Albertino loteou lá, vendeu a chácara, né? E agora, depois o Albertino não vendeu para todo, ficou sem, porque ele vendeu, né? E é isso aí que eu sei, ele trabalhava, era lavrador, né? Lidava com planta, o Lazinho e o João. E me diz uma coisa, e na opinião da senhora, quem queimou o João? Quem queimou? Acho que é aquele cavalo sem cabeça na Boitatá, né? Deve ser, né? Porque é fogo invisível, só pode ser. Porque não é um fogo que a pessoa vê, né? É um fogo invisível. Então acho que não sei, né? Cavalo sem cabeça. A senhora já chegou a ver essas luzes aqui na cidade? Eu vi do lado do Ibaté, quando a gente estava fazendo a procissão de Nossa Senhora Aparecida, lá para o meio do mato, ia lá no sítio, nas casas, de lado, sabe a Cruz das Almas, lá para cima? Não sei se você já ouviu falar, daquele lado de lá, a gente via esses fogos batendo do lado do Ibaté, porque eu avistava o Ibaté, de lá avista o Ibaté, bem num lugar alto, né? Sítio grande, esses lugares que a gente ia fazer a procissão de Nossa Senhora Aparecida, então dava para ver, né? Tinha bastante gente que via. Olha, tem mais essas duas senhoras aqui. Quantos anos? 75. Eu acredito ou não nessa história que estão me contando? Bom, a gente não acredita e nem deve desacreditar. Naquela época acontecia muita coisa, né? A gente não pode dizer que não. O que a senhora me fala? Eu vi esse homem ali o João? Carroça, na carroça, todo queimado, gemendo. Me explica certinho, como que estava queimado, onde que estava queimado nele? O corpo todo, o corpo todinho dele, todo o corpo todinho. Era feio de ver? Queimado, estava praticamente assado. E a carne dele assim tudo preta. E ele gemia, acho que ele tinha dor, ele estava vivo ainda. Ele tinha dor, eu acho. E quando vocês chegaram a ver aquela cena, o que o povo estava falando? Que ele O povo não falava nada, o povo daquela época era muito simples, né? Sim. Não tinha aquelas maldades que tem hoje, né? O povo não dizia nada.
ficava vendo só, não sabia o que tinha acontecido. E ele ficou com o corpo queimado? O pessoal ficou quanto tempo vendo ele aí? Ah, eu fiquei um pouco de hora vendo, depois fui embora, porque minha mãe não deixava a gente ficar na rua, né? Mas, não sei, levaram ele embora. Disseram que foram as luzes misteriosas que... Falaram o que foi, né? Porque naquela época tinha esses negócios de fogo, sei lá. Bola de fogo. Falavam mula sem cabeça. Agora, se existia, não sei. Sei que eu cheguei a ver. O que a senhora viu? Nesse alto aqui, eu vi o fogo batendo um com o outro. Como assim? Duas bolas grandonas assim, uma chega ela sobe, pam, bate uma com a outra, fecha, abre e fecha assim. E sai aqueles fogos, igual um fogo de foguete que tem agora que solta pro ar aí. Era igual aqueles fogos de festa junina. Só um minuto, querida. O grande mistério que cerca toda essa história que eu estou contando é exatamente isso. São essas luzes, essas bolas de fogo, que na época tinham uma luz e essa luz queimava. Contudo que o João Prestes, ele foi não só queimado, ele foi derretido. Esse homem teria sido derretido aqui nessa cidade, isso no carnaval do dia 3 de março do ano de 1946. E são pessoas sérias, são senhoras, que vocês estão vendo, que levantam o relato do que parece que realmente aconteceu, né? É verdade, que aconteceu, a gente não era criança, mas a gente lembra dessa época. A gente criançada, tudo vinha aqui para ver. Curiosidade, né? Não tinha o que ver. Quando acontecia uma coisa dessa, a gente vinha ver. Mas agora a gente nunca soube que... Naquela época, até o jornal que veio aqui fazer reportagem, a Estadão, né? Estadão veio, tudo. Não descobriram nada. O que são essas luzes, na sua opinião? Eu não sei, eu não posso dizer. Diziam que era osso de animal que morria e que saía aquele foco, assim, que diziam. Diziam assim, que o calor subia aqueles fogos. Assim diziam também. Mas o que é agora também a gente não sabe. A senhora conheceu o João, não? Eu não conheci, eu sei que ele é parente do meu sogro, é primo do meu sogro. E a família conta o quê? É, a mesma história que eles contam, eu ouvi de muita gente. Eu não cheguei a ver ele, porque na época, quando aconteceu, eu tinha 7 meses, que eu nasci em 40. A senhora só ouviu dizer? Eu ouvi dizer. Só que essa bola de fogo que eles viram, eu também vi. Só que pra mim é aqui do Vale da Bem. É bola de fogo ou é uma luz? É uma bola. O que eu vi é assim, 2 bolas grandes, que subia do chão pra cima e batia e sumia. Que tinha um circo aqui, e a gente assistia esse circo, porque a gente morava no sítio e ia embora à tarde. Aí a minha sogra falava assim, olha lá a bola. E quando eu olhava, eu via, daí ela falava, não mostre o dente, nem olhe muito e esconda as unhas. Como a gente é criança, foi criada assim, o povo fazia medo pra gente das coisas, então eu obedecia o que ela falava. Aí eu cheguei a ver umas 3 vezes essa bola. Aí depois disso nunca mais vi. Depois a gente também mudou pra cidade. E aí a história desse senhor, muitas vezes veio essas crianças, esses rapazes que estudam, né, pra perguntar. Só que a gente não sabia explicar direito, mandava pro senhor que já morreu, que morava aqui nessa esquina. E ele explicava. Obrigado, querida. Vitor, vamos andando, vem cá. São relatos de pessoas que não precisam mentir. Mas a gente fica perguntando se isso realmente aconteceu. Pode acreditar que isso aconteceu, é um caso verídico. Inclusive, existe a sepultura dele, Geraldo, aqui no Cemitério da Paz, o único cemitério que nós temos na cidade. E se acaso você quiser ir lá para conhecer, o coveiro Seu Nelson já se encontra lá esperando a gente para dar maiores detalhes sobre aonde ele está sepultado. O que aconteceu no ano de 1996? 46? Não, 46, mas depois de 96, segundo você... algumas pessoas relatam. Muito bem, você vai saber, mas não é aqui. Vamos pro cemitério. Cemitério Municipal, Jardim da Paz.
É aqui que está enterrado. Eu disse, a história é verdadeira. João Prestes está sepultado aqui. Uma história que dura 67 anos. Daqui a pouco ele vai falar se as luzes voltaram ou não no ano de 1996. Vamos caminhar até o cemitério? Ele ficou vivo quantas horas depois que foi atacado por essa luz ou bolas de fogo misteriosa? Olha, se você olhar bem no atestado de óbito... Que está aqui na minha mão. Exatamente. Ele faleceu aproximadamente às 9 horas, às 21 horas. Deixa eu ver, cadê? Peraí. Paraná, vamos lá. Peraí que a gente tem que ver certinho. 22. Às 22 horas. E o fato ocorreu aproximadamente às 16 horas. Foi uma questão de 9 horas a agonia desse homem. Qual é o relato? Que ele ficou com o corpo inteiro queimado, todo o corpo? Principalmente a parte da frente, Geraldo. O rosto, os braços, as pernas. Não poderia ele ter se queimado em casa? Não, porque na época, segundo o relato de alguns familiares, quando a polícia foi investigar, a lamparina de querosene ainda estava intacta em cima da mesa. Na casa não havia sinais de incêndio, não havia sinais de produtos inflamáveis como querosene, gasolina, álcool e outras coisas mais. E o corpo foi trazido para cá? Depois que foi atestado o óbito pelo doutor que você se referiu, o doutor Luiz Caligiuri, ele veio para ser sepultado aqui, neste cemitério. Me conta das luzes, ano de 1996. Algumas pessoas que trabalharam na mina do ouro, na época, vieram outra empresa para reabrir, limpar, fazer escoramento na mina do ouro. Muitas pessoas viram essa luz novamente, que saía do Morro do Cantagalo, e o trajeto que ele fazia passava aqui por cima do cemitério e passava realmente, pelos relatos, na onde essa pessoa morava, o seu João Prestes, com direção ao Morro do Saboó, que fica já no município de São Roque. Ergue a câmera, aqui já é o cemitério. Eu só tenho um pedido para fazer por você. Ergue a câmera, Chico, pelo muro, em cima do muro. Eu não quero entrar no cemitério, gente. Mas eu acho que isso daí é bom você entrar, Geraldo. Para você perder um pouco o medo, a gente tem que ter medo dos vivos. Não é questão espiritual, não me sinto bem. Ah, sim, aí eu vou respeitar. Não, dos mortos não. É uma questão espiritual que eu não me sinto bem, assim, sabe? Respeito sua opinião, Geraldo. Eu sei disso. Ele está enterrado aqui? Está enterrado aqui. Dá para ver o túmulo daqui dele? Não, mas do portão ali dá pra gente ver. Então vamos lá agora, Chico. Vamos aí. Vamos até o portão. Que mistério, não? Muito grande isso. Realmente, isso, além de ser um mistério que até agora a ciência não conseguiu desvendar, Geraldo. É um mistério que ainda perturba algumas pessoas que conhecem a história, principalmente as pessoas com mais de 70, 80 anos, que estiveram próximo do fato ocorrido. Infelizmente, quem sabe um dia a gente vai ter um desfecho desse caso real que aconteceu aqui em Araçariguama. Aqui, Geraldo, é o portão do cemitério e o coveiro já nos espera aqui para falar, mostrar, apontar qual é a sepultura. Mais na frente, Chico, por favor. O trajeto, Geraldo, era da porta da igreja para cá. Olha só, lá, a igreja onde nós estávamos, é isso? Exatamente. Lá embaixo, que foi onde viram primeiramente o corpo dele. Que ele estava na carroça esperando socorro. E naquela época não existia táxi, não existia nada. Ele foi transportado de caminhão até Santana do Parnaíba no hospital, mas já chegou em óbito. Qual seria o túmulo dele?
figura. Posso apresentar o coveiro para você que trabalhou durante muitos anos aqui, ó. A sepultura dele dá pra gente ver daqui, ó. Ah, dá uma olhada, aquela branca lá, ó. Aquela que tá o mato em cima lá. Exatamente, é a que dá pra ver com mais nitidez. Já a primeira aqui, ó, uma sepultura branca e tem as flores em cima. Exatamente, é aquela mesmo. Vai até lá, Chico, e volta, eu espero aqui. Vai até lá, por favor. Eu disse pra vocês, não era uma lenda, não é um caso que o povo conta, Geraldo. Não. O povo conta não, aconteceu. Aqui está a morada final de João Prestes Filho. O que teria acontecido com esse homem? Essas queimaduras misteriosas, luzes teriam atacado e derretido, porque quando você chega aqui em Araçariguama, a informação é essa. A história do homem que foi derretido por luzes misteriosas e que intriga até hoje os próprios cidadãos. E é por isso que o Balanço Geral veio investigar mais uma história. Para você que está me assistindo, você acredita em tudo que você viu até agora? Você não acredita, no mínimo, pelo menos, você duvidar e dizer que é uma montagem, que é uma história, que é uma lenda? Não. Aí está o túmulo dele. Que luzes foram essas? Que chamas foram essas? É mais um caso que o Balanço Geral está investigando aqui no estado de São Paulo. Se você tem uma história como essa, mande para o Geraldo, mande para a minha equipe. r7.com/Balanço Geral. Esse, o coveiro. Dizem que todo coveiro tem boas histórias para contar. Eu que já trabalhei no Instituto Médico Legal, tive muitos amigos coveiros. Uma nobre profissão, uma respeitosa profissão, porque a profissão de vocês não é fácil. Então, aqui eu trabalhei aqui, foi 34 anos, trabalhei aqui na... 34? É isso. O senhor enterrou muita gente, né? Enterrei bastante. E até esse caso que vocês estão contando aí, o meu pai contava também que ele falava para nós assim, muito tempo atrás, e eu não cheguei nem a conhecer esse homem, porque é muito antigo, né? Ele falava que essa pessoa que foi queimado com o estado de Bitatá, né? E eles falavam que queimou a carne, mas roupas que não queimava só a pele por dentro, assim ele falava, não sei se é para fazer medo para nós, o que era. E aqui no cemitério o senhor ouvia histórias sobre, o pessoal vinha buscar informação, perguntava onde era o túmulo do homem derretido? Não, sempre eu falava, chegava algum aqui, eu falava assim, aí tem uma placa com João Prestes aqui, esse túmulo branco aqui tá do lado aqui. É esse que a turma vinha sempre. O senhor particularmente acredita ou não nessa história? Assim, eu vejo me contar assim, mas não. Eu não sei porque não trabalhar aqui assim nessas coisas, não. O senhor não acredita nessas coisas? Não. A turma fala assim, mas né? Antigamente esse negócio é normal, o negócio de Bitatá é normal. Agora não é tanto assim que nem era antigamente, que não falava. A gente andava por aí, então, conforme o lugar, a gente via aquele fogo subir e bater no ar. Mas esse era comum. Agora é quase que não andar pro sítio à noite. O senhor chegou a ver essas luzes, esse fogo? Eu já cheguei a ver. Eu morava num sítio embaixo aí, e eu pegava e ia à noite embora, né? A minha mulher ia embora, então meu sogro disse, você vê alguma luz bater no ar, você pega, não fica oendo muito, que ela queima a gente. Então subia aquela, duas coisas assim, arto, e batia no ar e caía faísca. Mas quando era para nós olhar, nós pegava, baixar a cabeça e ir embora, não via o que acontecia depois. É isso que eu... A história é real. Ele existiu. O relato de pessoas que falam que viram essas bolas. Será que esse céu vai voltar um dia a testemunhar essas bolas de fogo?
por essas montanhas, por esses locais. Histórias que se encontram, mas que não se perdem. Apesar de tanto tempo, Araçariguama ainda guarda o mistério. O mistério do homem que teria sido derretido por luzes. Luzes que vinham do céu. Será? Explicação científica ou explicação espiritual? A realidade é que João Prestes está enterrado ali. Terminamos a nossa história com a história do lavrador que foi pescar e no caminho encontrou luzes ou bolas de fogo que o atacaram e queimaram, derreteram seu corpo. Pessoas que viram e testemunharam. Faz essa história uma história impressionante. Acho que está na hora da gente ir. Cemitério vai fechar. Você acredita no que você viu hoje? O que teria atacado esse homem que está sepultado aqui? Um dia teremos explicação? Imagens de Francisco Paz. Produção de Marcos Paulo e também Carol. Geraldo Luiz. Para o Balanço Geral.